Olá, seja bem-vindo de volta do Heart to Worship Podcast. Eu sou a Jess e me perdoa por essa pausa um pouco prolongada. Esse verão tem sido um pouco corrida, mas estamos de volta. Estamos de volta com alguns conteúdos muito empolgantes. E das próximas semanas eu vou compartilhar tudo com vocês daquilo que eu tenho aprendido, comido da palavra e das experiências que eu tenho tido o privilégio de experienciar nesses dias. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu até ministrei numa igreja, uma das viagens esse verão, e é sobre a presença, né? Como adoradores, nosso maior desejo é que nós temos a presença em tudo que nós fazemos. Nós queremos atrair a presença, nós queremos manter-se dentro da presença, né? Mas hoje nós vamos explorar o que isso é, como nós podemos cultivar a presença e qual é a diferença entre a presença manifesta e a onipresença de Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar olhando a definição de presença. Então, eu vou olhar minhas anotações que eu olhei no dicionário. Então, a definição de presença pode ser o estado de existir, né? Ou seja, estar simplesmente lá. Pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas estacionada com um propósito de estar lá para transmitir alguma coisa. Pode ser um conhecimento e conhecimento não é somente o conhecimento aqui, mas conhecimento no sentido de reconhecimento da pessoa presente no espaço. Ou pode também ser a manifestação de espírito, traz paz, amor e alegria sem explicar. Okay? Essas são definições do dicionário. E quando eu estava olhando sobre a presença, foi evidente dois tipos de presença que é explicado na Bíblia, ok? Temos primeiro a onipresença, que significa onde que Deus está em todas as coisas, todos os lugares, todo o tempo, né? Nós vamos explorar alguns versículos que cita isso e também temos a presença manifesta que se revela em momentos chaves na história da Bíblia, onde talvez tenha a busto queimando, que foi com Moisés, pode ser o pilar de fogo e de nuvens com os israelitas, os chamas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos que estavam orando para o batismo do Espírito Santo. Então, existem vários exemplos de presença manifesta de Deus. Então, hoje nós vamos descobrir essa diferença, mas se nós abrirmos em Êxodos 33, a partir de versículo 15 e 16, está escrito assim: Então Moses lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envias. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, nós sabemos que o que nos diferencia de todos os outros é a marca da presença, né? Se pensa sobre os israelitas naquela época, tinha muitas terras que estavam guerra um contra o outro, tinha muitas pessoas que tinham medo um da outra, mas o que vencia, o que marcava o povo de Israel era a presença. Tinha povos que até temiam lutar contra os israelitas, não porque os israelitas eram muito, não porque eles tinham poder ou força ou qualquer coisa militar, mas porque eles sabiam que o Deus deles tiraram eles do Egito, que foi um poder muito grande na época, que abriu os mares para eles, que abriu rios para eles. Então, os outros povos temiam os israelitas por causa da presença do Deus manifesta na vida dos israelitas, né? E isso que nos faz diferente também no mundo hoje em dia. O que me faz diferente do que qualquer outra que está no mundo é a presença que eu carrego. Sou muito consciente disso, por exemplo, quando eu ando com pessoas com necessidades especiais. Eu não sei se você nota, mas quando você carrega a presença, você se torna um lugar de paz para eles. E eles ficam menos agitados, eles ficam descansados e querem ficar perto de você, porque ao redor de outras pessoas eles não sentem esse descanso e essa paz. Então, a presença que nós carregamos é a manifesta presença de Deus. E é uma expressão que eu ouvi Jeremy Riddle falar, né? Compartilhar sobre a presença, que fala assim:
Você não pode ser um bom anfitrião se não conhecer o seu convidado. Então, para nós atrair mais da manifesta presença, nós temos que conhecer. Porque imagina, eu vou receber alguém na minha casa. Acontece regularmente, né? Eu sou uma inglesa que mora em Portugal, então familiares e amigos quero aproveitar, né, do sol, do calor, então vem aqui. Então, quando vem meu irmão, eu sei as comidas que ele gosta. Eu sei que ele gosta de beber, tem 2 filhos, sei que eles gostam de ter, de termos de brinquedos, em termos de copos, em termos de coisas. Então, eu preparo a casa especificamente para eles, porque eu não tenho filhos aqui em casa, nós não temos brinquedos, nós não temos as comidas necessariamente que eles gostam. Então, eu preparo a casa porque eu conheço. Então, como nós podemos preparar a casa para o Espírito Santo se nós não conhecemos o Espírito Santo? Requer um relacionamento mais profundo. E nós podemos ver em Mateus 7, 21 e 23. Vamos lá. Mateus 7, 21 e 23. Está escrita assim. Peraí, deixa eu achar. Nem tudo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam de mim vocês que praticam o mal. Então, muitas pessoas ali estão buscando o poder, né? Eu quero o poder de cura, eu quero manifestar a presença de Deus, porque eu quero ver milagres acontecendo, eu quero ver anjos. Essas coisas são bons, mas se você está buscando mais o poder do que a pessoa, você vai perder a real e verdadeira presença. E aqui é claro, Jesus foi claro. Muitas pessoas vão ter poder, mas não vai ter relacionamento. E na final das contas, nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. E nós esquecemos de procurar a pessoa que segura todo o poder na sua mão. Porque quando nós temos relacionamento com a quem tem poder, essas coisas nós não precisamos preocupar porque vão nos seguir. Eu lembro a história do Pedro, por exemplo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a andar e até a sombra dele curava pessoas. Não porque ele estava ali buscando e declarando, mas só simplesmente de andar cheio do Espírito, a sombra dele caiu sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Então, eu quero esse grau de intimidade com o Espírito, para que nós transbordamos, porque o mais que nós somos cheios do Espírito, mais que nós transborda. E a Bíblia é muito claro que nós, quando nós passamos tempo com pessoas específicas, nós começamos a imitar. Por isso tem vários avisos para você cuidar de quem você anda regularmente, porque você começa a imitar, você começa a refletir essas pessoas. Então, por isso, por exemplo, em Israel era zelado que eles não casaram com as pessoas estrangeiras. Não porque Deus era racista, mas porque ele sabia que a influência desses povos ia influenciar eles a afastar de Deus. E foi dito e feito. Então, nós sabemos que essa influência. Então, se eu estou passando mais tempo com o Espírito Santo, eu vou começar a ser influenciada por ele. Você começar a ser mais cheio dele. E o mais cheio que eu fico, o mais que eu transbordo. E naturalmente as coisas vão acontecer ao meu redor, só por estar perto dele, só por estar na presença dele, porque as pessoas vão querer aquilo que eu carrego. Então, qual é a diferença então entre omnipresença e a presença manifesta? Então, omnipresença, aquele definição de estar em todo tempo, todo lugar, a todo tempo. Nós normalmente não somos muito conscientes disso, né? Realidade que nós sabemos, se você pergunta, sim, Deus está em todas as coisas todo o tempo. Porém, você é bem consciente disso no seu dia a dia, igual respirar. Por exemplo, eu respiro todo dia, dentro e fora. E quando concentra, eu consigo reconhecer meus pulmões ativa, minha diafragma ativa, o ar entrando, o ar saindo. Então, eu consigo reconhecer isso, eu consigo ter essa consciência. Porém, normalmente no dia a dia, eu não sou muito concentrada na minha respiração. Eu não presto muita atenção. Na realidade, eu fico mais atento quando eu estou com falta, certo?
Quando você está com falta de ar, você fica muito mais consciente da sua respiração. Então, é a mesma forma com a onipresença de Deus. Normalmente, nós não somos tão conscientes no dia a dia. Precisamos para sobreviver, né? A Bíblia diz em Colossenses 1:17 que o Espírito de Deus segura todas as coisas. Então, sem a presença de Deus, tudo desmorona. Não tem nada, não tem vida, não tem respiração, não tem pássaros no céu, não tem nada. Nós precisamos do Espírito, onipresença de Deus o tempo todo para segurar todas as coisas no lugar onde que está. Porém, não necessariamente nós somos conscientes até que nós sentimos falta. Te dou um exemplo, eu fui para Berlim, por exemplo, alguns anos atrás. E eu amo a Alemanha. A Alemanha é um lugar onde que Deus está movendo e fazendo grandes coisas. Mas naquele dia eu senti uma falta da presença dentro do Berlim. É como se fosse o desespero do povo e a tristeza e o peso que eles carregam era maior do que a presença, que eles tinham idolatria dentro daquele lugar. E eu senti muito essa falta da presença. Então, minha vontade era atrair a presença para aquele lugar, porque nós sentimos mais a falta da onipresença quando nós sentimos que ele não está lá presente, né? Então, a manifesta presença, que nós vamos focar um pouco mais hoje, é onde que Deus escolhe se revelar para o seu povo. Então, por exemplo, no Fornalha, tinha Shadraque, Mechaque e Abednego. Eles tinham um quarto homem que estava dentro do fornalha. Isso foi a presença manifesta de Deus. Foi um ato visível para que o rei reconhecesse que Deus era real. Então, nós somos definitivamente conscientes dessas manifestações da presença. Não é uma coisa que nós não notamos. E normalmente isso nos chama alguma resposta. Então, por exemplo, nesse exemplo da fornalha, o rei comecei a adorar a Deus e ele falou a partir daí que ele ia adorar a Deus. Então, existe uma resposta que vem de parte de nós e normalmente é a adoração. Então, tenho vários exemplos da Bíblia, mas também tenho na minha vida pessoal, né? De encontros com o Espírito Santo, de ver coisas acontecendo e requer depois uma resposta de adoração. Não é requer que Deus quer, mas é dentro de você, você não resista, você quer mais adorar a Deus. Então, nós não podemos perder sua presença, sua omnipresença dentro de nós, porém, nós podemos perder a consciência da presença dele e diminuir as vezes que nós experienciamos a presença manifesta de Deus. Então é importante que nós cultivamos uma vida e uma atmosfera na nossa vida que atrai a presença de Deus. Então, como adoradores, nós temos uma responsabilidade maior, é uma chama específica sobre nós para atrair a presença manifesta de Deus. Então, em Salmos 22:3 fala que o Senhor habita no meio dos seus louvores. Então, nós que trabalhamos na área de adoração, de louvor, nós precisamos entender que nós temos a poder de atrair a presença através da nossa arte. Ok? Seja música, dança, pintura, o que for, né? Nós somos levitas, nós somos adoradores e nós temos ah, esse dever, né? Porque a realidade é a presença vai onde que ele é desejada. A realidade é essa. Então, nós precisamos ter uma fome, o maior ah, acesso que nós temos à presença de Deus, né? E nós queremos ter experiências como em 1 Reis 8:10-11. Então, vamos abrir ali em 1 Reis, se você tiver sua Bíblia por perto, 1 Reis 8:10-11. Essa é uma das minhas histórias preferidas neste momento, que fala assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Então, era uma manifestação tão grande da presença que as pessoas literalmente não poderiam trabalhar mais.
que a nuvem da glória era tão forte que eles literalmente não conseguiria mais ficar em pé, não conseguiria mais andar fazendo as coisas comuns. Então, eles tinham uma fome muito grande, eles desejavam muito tempo construir esse templo para o Senhor. O Davi investia milhares e milhares daquela época, né, de ouro, de prata, de pessoas, de recurso humano, para levantar esse templo. Então era tão desejado essa presença, e quando veio, encheu de tal maneira que eles não conseguiam nem ficar de pé, nem trabalhar. Então, como nós podemos atrair essa presença? Os exemplos onde que Deus mostrasse sua presença manifesta vem em dois casos diferentes. Tem uma que é em forma de correção, ok? Por exemplo, o burro da Balaão, ele manifestou a presença de Deus, né? Conversou com Balaão e corrigiu ele, porque ele estava indo contra a vontade de Deus e estava fazendo para o seu próprio benefício no lugar de para o benefício do povo. Então, essa foi uma forma de correção, né? Mas também existe uma onde que as pessoas estão com o coração puros buscando a face de Deus. Então, nessas que, por exemplo, batismo do Espírito Santo em Pentecoste, ele estava tudo reunido, orando, adorando e buscando o Senhor. E eles, além de ter o manifesta presença de Deus, naquele momento, mas marcaram eles de tal maneira que eles transformaram a cidade e os arredores devido daquele momento, porque a realidade é quando nós encontramos a presença de Deus, nós nunca somos as mesmas, mas nós temos a escolha daquilo que nós fazemos. Por exemplo, Balaão, ele simplesmente voltou para trás. Mas ele poderia ter feito algo maior com a presença que ele recebeu se ele se arrependesse de uma forma mais sincera, né? Já os apóstolos, os discípulos, o que eles fizeram? Eles estavam tão famintos para a presença, eles receberam a presença e começou a espalhar não somente as boas novas, mas começou a espalhar a cultura deles, a cultura do reino. Então, eles foram equipados para que eles poderiam fazer a missão, né, que Deus tinha dado a eles. Então, quando nós vem para adoração, nós temos uma escolha. Nós podemos ter a presença manifesta através de desobediência ou através de um coração sedenta. Eu, pessoalmente, prefiro o coração sedenta, porque se é correção, normalmente as consequências não são tão lindas, né? Mas eu quero experienciar mais a presença manifesta. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar sedenta. Quais são as minhas expectativas quando eu vou para adorar? Quais são minhas expectativas quando eu vou ter tempo com ele? Será que eu estou buscando verdadeiramente ele ou se eu estou buscando a poder dele, né? Há momentos para orar para cura, há momentos, né, para pedir os milagres de Deus, mas você já está mais frequente pedindo isso ou mais frequente pedindo um relacionamento com Deus? Então, eu não quero ser satisfeita simplesmente com a onipresença de Deus. Eu quero ver a manifesta presença de Deus de uma forma que não somente me transforma, mas transforma aqueles ao meu redor. Então, um exemplo que nós fizemos foi uma coreografia que nós fizemos para um evento e nós começamos a orar sobre aquele louvor que nós iremos ministrar. Mas não foi tipo só, obrigada Deus, abençoe essa ministração e a criatividade, amém? Mas foi uma busca intensa para meses, tipo 3, 4 meses. Então, nós colocamos o louvor cada vez que nós oramos, em conjunto, ou até em casa, e nós buscando que o Senhor revelasse o que Ele quis fazer através desse louvor. Então, nós tivemos esse rendimento de vontade coletivo diante de Deus e começamos a buscar. Então, no dia, a gente estava tão cheia de expectativa daquilo que Deus ia fazer, eu tenho a expressão que nós trazemos o céu por perto, né? Eu poderia só levantar a mão e sentir a presença de Deus, porque nós estávamos com tanta expectativa, com tanta busca, com tanta sede, que na hora que nós começamos a ministrar a dança, era nítido na atmosfera naquela igreja, naquele dia. Então, pedido dali era mesmo uma busca para saber o que Deus quis. Não foi, Deus, nós queremos ver isso, Deus, eu quero isso, Deus.
Não, é Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer, nós vamos falar sim e amém. Senhor, nós estamos aqui como seus servos. Como nós podemos te servir? Como nós podemos levantar seu nome em alto? Como nós podemos servir a sua igreja? Como nós podemos ser suas mãos e seus pés? Qual é a sua vontade? Então, nós buscamos ele de uma forma diferente e o resultado foi mesmo esse impacto. Então, quando nós preparamos para ministrar qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de arte, nós precisamos ter essa expectativa e esse grau de preparo. Não estou falando que cada vez que você vai ministrar um domingo, você vai passar 3 meses antes daquele domingo preparando. Não. Mas eu estou falando no sentido que não existe uma fórmula, né? Pode buscar manifesta presença e vem em 30 segundos ou vem em 30 anos. Nós temos que também entender que o tempo de Deus é fora do nosso tempo e nosso entendimento. Mas o que eu achei interessante é que a presença dele é atraída pela sede e pela fome. E ele não vai onde que ele não é bem-vindo. Então, até o Hayashi fala sobre o Espírito Santo, é um pombo no ombro. Se você tem um pombo no ombro e não quer que ele saia, você é muito consciente, você anda com cuidado, né? Você pensa sobre o jeito que você faz, o jeito que você movimenta, o jeito que você mexe. Então, a mesma coisa com o Espírito Santo. Se eu quero atrair mais a presença dele, eu tenho que preparar o ambiente. Eu tenho que saber, né, como hospedar ele bem. Eu tenho que saber preparar o ambiente, preparar meu coração, preparar a minha mente, preparar o meu corpo físico também. Por exemplo, um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, eu treino não é somente para emagrecer, mas é para mesmo eu ter força, porque se o espírito flui numa ministração de dança, eu posso continuar com o espírito. Eu não vou cansar fisicamente que eu não vou conseguir ministrar. Então, é uma coisa que nós temos que ter uma coração expectativa e ativa. Né? Não esperamos para Deus, tipo, enviar o raio para nos atacar, para, ai, a presença vem. Não, nós temos uma parte ativa nessa busca, né? E eu poderia dançar fora sem o espírito. Provavelmente eu ia aprender muita coisa e ficar muito linda, mas eu não quero uma ministração só lindo. Eu quero uma ministração que é cheia da presença. Porque quando a minha ministração é cheia da presença, eu atraio a presença de Deus, eu atraio as pessoas a Deus, não a mim, não a meu dom, não é meu talento, eu atraio as pessoas a Deus, e através dessa atração a Deus, Ele cura eles, Ele transforma eles. Não é por causa de mim, mas porque eu chamo a presença dele por perto, transborda e cai sobre as outras. Então, eu não posso negar os outros porque eu não quero ter essa sede. Então, eu quero encorajar você ter um tempo, tirar um tempo para buscar mesmo a presença de Deus no seu quarto, a buscar um tempo onde que você convida o Espírito Santo dentro do seu ministério de uma forma mais intencional, cada vez que você vai ministrar, cada vez você vai cantar, cada vez você vai pintar, cada vez você vai dançar, que você tenha um momento intencional. Então, uma vez que você quer preparar melhor, imagina, por exemplo, se eu estou no equipe de louvor de músicos, eu poderia, no lugar, vez, por exemplo, de ensaiar 1 hora antes do culto, vem 1 hora mais cedo, passar os sons, coisas que é necessário, e tirar pelo menos meia hora em conjunto, coletivo, adorando o Senhor, simplesmente para adorar, não ensaiando os louvores que vão tocar, não buscando melhorar o som. Não. É questão de mesmo adorar o Senhor para quem Ele é. Porque quando nós reconhecemos quem Ele é, a presença vem. Porque a presença de Deus está dentro dos seus louvores. Então, tirar um tempo onde que vocês oram em línguas, você canta cânticos que vem do seu coração, não necessariamente, né, é coletivo nesse sentido, mas em conjunto vocês buscando o Senhor. E eu creio que Deus vai fazer uma grande diferença na sua ministração quando você faz isso. Seja intencional na sua busca, seja intencional para que Ele pode transformar aquilo que você está carregando. E lembra, omnipresença é bom, mas será que é suficiente? Eu, pessoalmente, desejo a presença manifesta.
E minha oração é para vocês também experienciar a presença manifesta de Deus no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua família, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Tudo que você faz, você pode atrair a presença de Deus, sendo que você tem um coração sedenta. Mas seja para essa razão e não de correção. Amém? Amo vocês, até a próxima. E qualquer dúvida, pode me perguntar. Tchau, tchau.